Hoje eu vou te ensinar a dar os primeiros passos no back-end usando JavaScript, Node.js e Express.js. Bora lá? Opa, aqui é o José Fortes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Seja Dev, mais um vídeo do Mão na Massa. Mão na Massa é um quadro, para você que ainda não conhece, é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu vou te explicar algum tema da programação de forma totalmente prática, mão na massa, como é feita no dia a dia. Então, inclusive, esses temas que eu trago para vocês no Mão na Massa são temas específicos para quem quer começar uma carreira na programação, para quem quer se tornar um programador ou uma programadora profissional, atuar profissionalmente na área. Então, se você tem esse interesse em trabalhar com programação, em atuar no ramo da programação, aproveita para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho de notificação e para me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube, todas as redes sociais, sempre trazendo muito conteúdo e muita informação a respeito da programação para vocês. Então, se você se interessa por esse tema, se você realmente quer se tornar um programador, uma programadora profissional, aproveita para se inscrever, aproveita também para deixar seu like aqui nesse vídeo, tá? É muito importante para o YouTube entender que você quer saber mais sobre programação e também para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante. Faz o seguinte, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se até o final do vídeo eu não conseguir te ensinar nada, você sair daqui sem aprender esse tema, sem conseguir começar a criar os seus backends, você vai lá e tira o seu like, tá bom? Mas no início, deixa o like aí, porque senão você vai esquecer de dar o seu like no final do vídeo e aí o YouTube não vai entender que esse vídeo foi relevante para você, não vai te mostrar outros vídeos de programação e você não vai assistir também outros vídeos aqui do canal Seja Dev. Então aproveita, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve aí no canal. Bom, toda semana aqui no canal a gente traz algum conteúdo relacionado à programação, tecnologia, algum conteúdo de mão na massa de fato. Hoje não é diferente. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial, muito importante, porque eu vou falar mais sobre back-end. Já faz um tempinho, eu acho que deve fazer uns 2 a 3 meses aí que eu não falo nada de back-end aqui no canal. E é um canal onde eu gosto de trazer muito conteúdo para vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar mais sobre back-end. Primeiro, antes de a gente entrar no mão na massa de verdade, por que será que você deveria aprender back-end? E o fato é, o back-end é uma das áreas mais importantes, se não a área mais importante do site. Não é a mais importante, eu acho que tem várias áreas também que são muito importantes. Obviamente, com o back-end sem o front-end ninguém consegue testar, mas com o front-end, sem o back-end, sem um back-end bem feito também, vai ficar um site muito lento, mesmo que você tenha o melhor front-end do mundo, sem o back-end ser rápido o suficiente também, as coisas ficam muito lentas. Então, existem várias partes muito importantes, o back-end certamente, definitivamente, é uma das mais importantes. Não só isso, para você que quer atuar na programação, quer começar uma carreira na programação, o back-end é uma das áreas mais vistas também da programação, né? Se a gente olhar para os gráficos das pessoas que atuam na área da programação, o primeiro lugar é full stack, que depende do back-end, e o segundo lugar é o back-end. Então, você ter esse conhecimento do back-end vai te abrir muitas portas do mercado para você. Por quê? Porque você vai conseguir melhorar a sua parte do full stack. Se você aprender o front-end e o back-end, você vai ser um full stack, que é a maior área da programação, e mesmo que você não aprenda o front-end, só com o back-end você já está na segunda maior área, a área que tem tem a segunda maior quantidade de ofertas de emprego, vamos dizer assim. A primeira é full stack e a segunda é o back-end. Para você atuar tanto no full stack quanto no back-end, você precisa do back-end. Então, é super importante que você aprenda. E, além disso, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te mostrar como começar. O passo zero, assim, passo inicial mesmo. E eu vou te mostrar de uma forma bem prática e bem mão na massa, direto ao ponto, tá? Eu não vou... Geralmente, o que eu faço muito aqui nesse canal, aqui nesse quadro mão na massa, é me preparar antes. Eu vou lá, tento fazer um projetinho aqui e ali, eu tento fazer alguma coisa para me preparar, para chegar aqui e só falar para vocês. Mas hoje vai ser diferente. Hoje eu vou abrir com vocês a documentação e eu vou te mostrar o passo a passo de como eu, José, faria para fazer um projeto, começando um projeto em Express aqui do zero, e como que eu faria de forma bem prática, bem em vida real mesmo, tá? Então vai ser um pouco diferente. E o outro ponto é sobre o Node.js e o Express. O Node.js, obviamente, ele é uma ferramenta, para você que não sabe, talvez você tenha caído aqui agora e não tenha visto outros vídeos meus por aqui e não sabe ainda o que é Node.js. O Node.js é uma forma de você rodar o JavaScript que foi criado a princípio para rodar apenas no front-end, apenas no navegador, e o Node.js ele consegue fazer essa execução de forma performática, né, de forma boa ali no back-end também. Ponto importante aqui. Muita gente confunde e acha que, por exemplo, o front-end, o React está para o front-end como o Node.js está para o back-end. E não é bem verdade isso, tá? O React.js é uma ferramenta que te auxilia na construção dos front-ends. É uma ferramenta que vai te auxiliar lá. Você consegue construir front-end sem React.js?
Você consegue, por exemplo, com outras ferramentas como Vue, como Angular, ou também até um código mais puro, um código mais primitivo, vamos dizer assim, como HTML, CSS, JavaScript. Já no back-end, você não consegue fazer um back-end JavaScript sem o Node.js, tá? Node.js é a forma que você executa aquele código, vamos dizer assim. O Node.js é o motor que a gente chama, né? Então, sem o Node.js, você não consegue executar o JavaScript no back-end de forma performática. Falar performática porque, assim, você consegue de outras maneiras fazer uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, mas, assim, o Node.js foi construído justamente para você conseguir rodar o JavaScript no back-end. Então, você precisa do Node.js para rodar o JavaScript no back-end. Então, o Node.js ele não é um framework, ele não é uma biblioteca, ele é simplesmente uma forma de você rodar o JavaScript no back-end, beleza? Dito isso, a gente tem, será, alguma ferramenta como se fosse um framework, como se fosse o React.js aqui no back-end? Sim, a gente tem várias ferramentas assim, tá? Uma das principais e mais utilizadas é o Express, que é a biblioteca que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, o Node.js ele é o motor, o Express ele é como se fosse a camada que a gente vai utilizar para fazer o desenvolvimento desse código. O Express, aí sim, você pode tentar comparar. O React.js está para o front-end como o Express está para o back-end. É uma biblioteca, é uma ferramenta, uma biblioteca mais avançada, que a gente chama de framework, né? Um framework seria como se fosse uma biblioteca mais avançada. E ele está ali para te auxiliar a construir. Você consegue construir um back-end sem Express, em Node.js, em React.js, em Node.js, em JavaScript? Sim, você consegue, tá? A diferença é que o Express é uma ferramenta que vai te ajudar, vai te auxiliar a construir de forma mais rápida e mais eficiente também. Então, o framework serve para isso. E essa é a diferença, então, entre o Node.js, entre o React.js e entre o Express também, que a gente vai utilizar aqui hoje, o Express e o Node.js, beleza? Bom, dito tudo isso, vamos para o meu computador então, que eu vou mostrar para vocês aqui o que você precisa baixar. Estou até abrindo aqui já na minha tela, o que você precisa baixar e vamos lá, botar a mão na massa de fato. Compartilhando aqui com vocês, essa é a minha tela e o que você precisa para começar a executar as coisas aqui, começar a aprender aqui nesse quadro que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Em primeiro lugar, você vai precisar do Node.js instalado no seu computador. Como que você vai executar as coisas de Node.js sem Node.js, não é certo? Não é mesmo? Então, você precisa do Node.js instalado. É só você entrar em nodejs.org, super simples o site. O site é sempre a mesma coisa, eu nunca vi esse site modificar, mas assim, pode ser que seja diferente, mas o fato é, provavelmente vai ser a mesma coisa. Você vem aqui, baixa aqui na esquerda essa versão LTS. O que significa uma versão LTS? Significa uma versão que é mais estável, tá? O da direita é uma versão que está mais ou menos em testes ali, e o LTS é a versão estável. Então baixa a da esquerda mesmo, a versão estável. Pode ser a última versão que tiver aqui, na esquerda, baixa, instala, não tem segredo nenhum a instalação. Outra coisa que você precisa é do Visual Studio Code. O que é o Visual Studio Code? Ele é como se fosse um editor de texto com mais recursos, tá? A gente tem vários editores de texto, se você usar outro editor aí, outra IDE que a gente chama, né, que é esse tipo de editor de texto com mais recurso. Se você usar outra IDE aí no seu computador, você gosta de outra, você não quer baixar o Visual Studio Code, tá tudo bem, fica a seu critério. Mas assim, eu vou usar o Visual Studio Code, eu acho ele muito bom, muito performático, ele é utilizado na vida real mesmo, no dia a dia, eu utilizo ele profissionalmente, sempre utilizei e é muito bom. Então, é de graça também, então você pode entrar em code.visualstudio.com ou você procura no Google aí, tanto Visual Studio Code quanto no Node.js, você pode procurar no Google, você vai achar lá o primeiro link, você baixa e instala, e aí você vai ter a sua máquina e seu computador preparado para você fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui. Ponto importante que eu gosto de falar também com vocês aqui, sempre que a gente tem um vídeo desse, né, relacionado aqui com coisa prática. Programação, pessoal, não é copiar e colar, tá? Programação é você entender o que está sendo feito, o que está acontecendo ali no meio do código, da execução das coisas. Então, pelo menos vocês vão perceber que para quem está chegando agora, quem já está mais tempo já sabe, mas eu gosto muito de deixar claro para vocês o porquê que eu estou usando cada coisa, justamente para te ajudar a entender o que está acontecendo ali por trás. Para não ser uma coisa muito automática, você copiar o que eu estou fazendo e achar que está entendendo, porque a programação não é assim. Você não entende só copiando, você precisa de entender as entrelinhas, você precisa entender ali o porquê que a gente está escrevendo cada uma das coisas. Então, esses vídeos eu sempre gosto de deixar explicando para vocês entenderem de fato o que eu estou querendo passar para vocês, o porquê que eu estou usando aquelas coisas. Se ficar alguma coisa aqui no vídeo que você não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você entender também, deixa nos comentários aí me falando que você entendeu, que foi tudo muito bom, ou tudo muito ruim, né? Vai deixando aí que eu gosto de ler e responder todos os comentários, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Fato é, quando você está começando a aprender programação, você vai ter um monte de dúvida. E vai ser ainda mais difícil para você ver esse vídeo pela primeira vez e já ir fazendo aí na sua máquina. Então o que eu
sugiro você a fazer? Que você assista esse vídeo aqui, que você acompanhe aqui o que eu estou fazendo para vocês, com vocês, e aí, com o passar do tempo, depois que você assistiu uma vez, você entendeu o que eu estou fazendo, você assiste de novo, e aí você tenta fazer na sua máquina, instalando as suas coisas e fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas primeiro tenta assistir uma vez para você entender o que eu estou passando para vocês. Assiste depois 2, 3 vezes para você replicar isso no seu computador, para poder fixar também e tenta construir projetos e tal em cima do que eu estou explicando para vocês aqui, que vai dar certo, tá bom? Inclusive nas próximas semanas eu pretendo trazer outras coisas para acrescentar nesse vídeo aqui. Não vai ser tudo um dia só não. Esse primeiro vídeo vai ser a introdução. Nos próximos vídeos a gente vai fazer inclusive conexão com o banco de dados aqui, usando o nosso Express, usando aqui o Node.js também, beleza? Bom, eu entrei no site aqui, esse site que vocês estão vendo é o site da documentação, é o site oficial aqui do Express.js, tá? É só você entrar em expressjs.com, tá aqui em cima inclusive, você consegue enxergar aí. E esse site aqui, ele traz pra gente um monte de informações a respeito aqui do Express.js. E é importante que você abra isso aqui, porque o que eu vou fazer aqui hoje vai ser seguir justamente o que está escrito no site. Então eu vou pegar o que está escrito no site, vou mostrar para vocês como que usa essas coisas e como que eu vou tentar fazer como se eu estivesse começando agora, se eu não soubesse direito o Express. Claro que eu sei alguns atalhos aqui já, mas assim, eu vou tentar mostrar para vocês como se estivesse começando, como que eu faria, até para deixar mais claro para vocês, para talvez trazer mais conhecimento para vocês, tá bom? Já criei uma pasta aqui no meu computador, você pode criar onde você quiser no seu computador aí. Essa pasta, como que a gente faz para começar um projeto que é em Node.js? A gente precisa abrir um terminal, né? Vou clicar com o botão direito. Eu posso clicar em abrir com code aqui, que ele vai abrir diretamente o Visual Studio Code aqui nessa pasta já para mim, tá? Ó, tá aqui. A pasta não tem nada aqui dentro dela, uma pasta vazia. Eu vou puxar aqui embaixo para abrir um terminal, e aí nesse terminal eu posso escrever o que eu quiser aqui, né? Eu vou escrever npm init. O que é esse npm init? É um código para a gente inicializar, deixa eu dar Ctrl C, escrever npm init, -y, tá? O que é esse npm init? Esse npm init é justamente, inclusive eu coloquei numa pasta meio com um nome meio ruim aqui, vídeo, né? Vou excluir isso aqui, desconsiderem, vou criar uma pasta nova com o nome de Backend Express. Aqui eu vou abrir essa pasta e abrir essa pasta com code, tá? Se você não conseguiu abrir desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó, botão direito abrir com code, você pode abrir o Visual Studio Code aí no seu computador mesmo, em qualquer lugar, abrir aqui no menu iniciar, né? Vir em File, Open Folder e abrir essa pasta aqui no Visual Studio Code, tá? Não é segredo. Beleza, agora sim, eu vou puxar aqui e eu vou escrever aqui npm init -y. O que eu quero dizer com esse npm init -y? Toda vez que você vai começar a inicializar um projeto usando o npm ou usando o Node.js, na verdade usando o Node.js você vai precisar de um gerenciador de pacotes. O que seria um gerenciador de pacotes? Seria como se fosse uma biblioteca, uma coisa que você instala no seu computador aí, que vai te ajudar a gerenciar as bibliotecas que você tem naquele repositório, naquele projeto. E nesse caso aqui especificamente, esse repositório aqui, ele não tem nada ainda. Então você digita npm init -y para ele construir esse arquivo que vai ser responsável justamente pela construção, pela manutenção dessas bibliotecas aí. Para que serve isso? Imagina o seguinte: eu estou aqui construindo as minhas coisas e eu vou mandar para vocês aí o meu projeto. Para você começar a instalar e começar a utilizar na sua casa. Como que o projeto vai saber o que eu instalei? Para poder fazer parecido com você. Imagina um servidor, por exemplo. Você termina de construir aqui, você é um programador, programou, terminou de programar. Imagina, aí você manda esse código para o servidor. Como que o servidor vai saber qual biblioteca ele vai ter que instalar? E qual a versão da biblioteca ele vai ter que instalar? Então, ele faz isso tudo através do gerenciador de pacotes. A gente tem dois que são muito famosos aqui no Node.js, que é o NPM e o Yarn. Qual você deve usar? Tanto faz, tá? Aqui eu uso o NPM por quê? Porque ele já vem instalado junto com o Node.js, é mais fácil de você começar a utilizar. Mas assim, varia de pessoa para pessoa. Eu particularmente não acho que tem muita diferença entre o NPM e o Yarn, por isso que eu uso o NPM. Inclusive agora, se você se perguntar o que é NPM, o que é Yarn, você já sabe o que é. É um gerenciador de pacotes. O NPM e o Yarn são gerenciadores de pacotes, e um gerenciador de pacotes serve justamente para gerenciar as bibliotecas que a gente tem no nosso projeto, beleza? Ok, então, aqui ele criou um arquivo pra gente, ó, o primeiro arquivo da pasta, que é o package.json. O que tem nesse arquivo? E outra coisa, por que coloquei o tracinho Y? Tracinho Y é para você falar para o NPM para responder as perguntas aí por conta própria. Responde no padrãozão aí, eu não quero me preocupar muito com o que a gente vai responder nessa pergunta aqui não. Simples assim. Beleza, então ele criou aqui o arquivo, tem o nome, versão, descrição, umas coisinhas aqui que a gente não vai usar nesse momento, né? Ok, agora como que a gente faz para começar a utilizar o Express? Já pode fechar essa pasta aqui. O Express é só a gente instalar ele, é só você digitar npm install express. Nesse caso, ó, aqui em cima no site, ó, deixa eu dar zoom para vocês verem.
a gente consegue ver que ele está usando a versão 4.18.1. Isso está acontecendo nesse momento aqui, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você esteja assistindo aí, pode ser que seja daqui a 1 ano, 2 anos, de acordo com o que eu estou gravando, o Express esteja em outra versão. E isso pode atrapalhar a sua experiência com esse vídeo. Por quê? Porque quando atualiza a versão, ele pode trocar algumas coisas, e aí as coisas que eu estou fazendo aqui no meu computador pode não funcionar para você, e você achar que isso é um erro seu, que você está construindo errado, que você está escrevendo errado. Então como que a gente faz para a gente resolver esse problema e eu e vocês conseguimos usar a mesma versão sem ter essa dor de cabeça de estar usando a versão que está quebrando? A gente vem aqui no nosso projeto e digita npm install express, que é a nossa biblioteca que a gente quer instalar, @ a versão, ou seja, @4.18.1. Quando a gente fizer isso e apertar Enter, ele vai instalar aqui o Express, que é a biblioteca que a gente vai usar, o framework que a gente vai usar para construir as coisas aqui dentro, e ele vai instalar nessa versão 4.18.1. Beleza, ele instalou, criou aqui o package.log, que é mais um arquivo de configuração que vai gerenciar as bibliotecas, e ele criou aqui também o node modules, ó, com um monte de biblioteca. O que são todas as bibliotecas? São todas as bibliotecas que o Express precisa utilizar para funcionar bem. Então, quando você instala uma biblioteca, uma única biblioteca no seu projeto, ele na verdade não está instalando uma única biblioteca, ele está instalando um monte, que todas as dependências dessa biblioteca, as dependências das dependências, tudo isso vai ser instalado aqui em conjunto, tá? Então, o package.log serve justamente para isso, para ele conseguir armazenar essas informações de quais são as dependências das dependências, as versões das dependências. Então, todas as coisas são gerenciadas pelo package.log e pelo package.json. O package.json, ele gerencia as dependências diretas, por exemplo, a dependência do Express aqui, e o package.log, ele gerencia as outras dependências e de uma forma mais granular. Tanto que se você abrir o package.log, ele é muito difícil de entender, ó. Ele é bem grande, então eu nem aconselho você ficar abrindo, não. Você abre mais o package.json mesmo, que isso aqui já vai ser suficiente para você quando você precisar modificar alguma coisa que a gente não faz com tanta frequência, beleza? Instalamos aqui o Express, agora aqui na própria documentação, eu vim aqui, ó, Getting Started. Ele mostra como que instala, e isso aqui a gente não precisa, que a gente já instalou. A gente pode abrir aqui esse Hello World, ó. Esse Hello World ele traz pra gente um exemplo aqui, ó, de como a gente pode começar um código aqui no Express, ó. É super simples, tá vendo? Você faz um require, você abre um app, coloca uma port e simplesmente escreve isso aqui. Eu vou copiar isso aqui, colar aqui dentro e já vou explicar para vocês como que funciona cada uma das linhas. Antes, eu vou aumentar aqui a letra para ficar mais claro para vocês conseguirem enxergar melhor. Vou criar um arquivo novo aqui com o nome de index.js. Por que index.js? Porque é um arquivo inicial. Pode ser outro nome? Pode ser outro nome. Estou usando index apenas por questão de prática aqui, de praxe mesmo, mas não existe nenhuma regra que fale pra gente que tem que ser index.js, tá? Como que funciona aqui o arquivo Express, então? Um código inicial Express. Três coisas, na verdade algumas coisas aqui, né? Não são duas nem três, algumas coisas que a gente precisa ter obrigatoriamente. Primeiro, importar a biblioteca. Isso aqui é padrão também. Toda vez que você estiver usando a biblioteca, aí você precisa importar ela, né? Senão você não vai conseguir usar. Então aqui, no caso, por que a gente está usando o require e não o import? Caso você já tenha visto o código JavaScript, você sabe que tem dois tipos diferentes, né? Tem o const express igual a require express e tem o import express from express, por exemplo. A gente não pode utilizar o import de um projeto desse jeito. Por exemplo, import express from express. Ele não funciona tão bem, tá? Às vezes pode ser que funcione, dependendo da sua versão do Node.js, mas no geral, você precisa configurar outras coisas para o import funcionar. Por exemplo, webpack, alguma outra coisa assim, que vai transformar esse código em alguma coisa aí que você consiga utilizar, tá? Então, para a gente evitar isso, para a gente não configurar isso aqui neste momento, porque não é a ideia dessa aula aqui, a ideia desse vídeo não é configurar isso, a gente vai diretamente para o código Express, como eles mostraram no site. A gente importa aqui usando o require mesmo, const express igual a require. Como que a gente pode começar a usar? A gente cria uma constante, const app igual a express, abre e fecha aqui o parêntese. Isso aqui já é suficiente para você começar a utilizar o Express. Aqui ele define a porta, você pode colocar a porta que você quiser. 3.000 é padrão, quer colocar 4, coloca 4.000. Quer colocar 5.000, coloca 5.000, não tem problema. Eu vou deixar 3 aqui mesmo como padrão, não tem nenhum segredo. Aqui, nesse app.get, eu já vou falar para vocês. Antes eu quero falar a parte de baixo, que é a parte também que é essencial, porque não pode faltar. Vou até tirar o get daqui, depois a gente coloca. Essa parte aqui é o app.listen. O que ele está fazendo aqui? Ele está
falando para o Express que ele vai começar a funcionar. Essa linha aqui é para fazer o Express começar a ouvir, né? Listen seria ouvir. Então, ele vai começar a ouvir aqui nessa porta especificada, que no caso é essa variável. Então, porta 3000. Ah, você está querendo deixar mais claro, por exemplo, você deixa porte com letra maiúscula. Porte. Que aí fica mais claro que essa aqui é a porta, que é essa variável aqui, tá? E aí, você passa dois parâmetros para essa função listen. O primeiro é a porta, colocar a vírgula, e o segundo é uma arrow function, uma função. Que aqui, no caso, pode ser uma arrow function porque é mais simples, né? Você já escreve aqui diretamente. E aqui, o que ele vai fazer? Console log dizendo example app, listening on port, e aqui a porta passando aqui para ele, tá? Ponto muito importante aqui. Eu posso vir aqui digitar, por exemplo, node index.js. Olha só, ele abriu o projeto e está aqui. Example app listening on port 3000, tá? Vou pausar isso aqui. Vou limpar esse console e pronto. Isso aqui já está funcionando. Agora, aquilo que eu acabei de apagar, que inclusive eu perdi aqui, deixa eu entrar no site aqui de novo. Deixa eu resolver essa porta aqui, beleza. Que é essa parte aqui, ó, app.get. Isso aqui é o que vai fazer justamente ele escutar, tá? Isso aqui é importante, ó. O Node.js, na grande maioria dos casos, não lembro de outro caso, pode ser que tenha, mas assim, na grande maioria das vezes, ele trabalha muito, na verdade ele sempre vai ser assim, tá? Ele sempre é gerenciado a eventos, tá? Ele chama ele de gerenciar de uma linguagem ou ele trabalha sempre com eventos. Ele sempre vai utilizar eventos para conseguir manter o funcionamento dele aqui. Então, você vai sempre adicionar o evento que você quer que ele escute e depois você vai adicionar o que você quer que faça com o evento que ele escutou. Por exemplo, aqui em cima, nessa linha que eles trouxeram para a gente como padrão, nessa linha que é de exemplo, ele colocou app.get. O que significa esse get? Get é um verbo HTTP. Se lembram disso? A gente tem vários verbos HTTP, alguns mais importantes, outros menos importantes. Eu vou até abrir aqui o nosso Thunder Client. Inclusive, isso aqui é uma extensão, tá? Para você instalar, provavelmente quando você instalou no Visual Studio Code, não tem esse Thunder Client aqui. Você pode vir aqui, ó, nesses 3 quadradinhos, com esses 4, né? 3 com caindo, e procurar aqui por Thunder. Thunder, Thunder Client, ó, esse aqui, rosa. Você clica aqui, vai ter um botão verde aqui para instalar, você instala, ele vai aparecer esse símbolo de um trovãozinho aqui na sua esquerda, tá? Quando você clica nisso aqui, isso aqui serve para você simplesmente conseguir passar testes e verificar justamente esses gets, esses verbos aqui do HTTP. Isso aqui, assim, faz parte do seu aprendizado aprender sobre os verbos do HTTP, tá? Se você não sabe ainda, eu vou te dar uma geral aqui, mas é um assunto que você precisa de correr atrás e pesquisar para aprender um pouco mais sobre. Eu até posso fazer um vídeo aqui falando mais sobre esses verbos, só você deixar aqui nos comentários, na descrição, nos comentários, na verdade, né? Na descrição eu só coloco. Deixe aqui nos comentários se você quer saber mais sobre os verbos HTTP, que eu trago para vocês aí nos próximos vídeos, talvez uma explicação mais abrangente sobre esses verbos HTTP aqui, tá? Mas o fato é, esses verbos servem para você comunicar as coisas de forma mais clara entre o front-end, entre outra interface e o back-end. Um dos verbos, né, mais famosos aí é o get. O que seria o get? É quando você quer buscar uma informação no seu back-end, no seu servidor. Nesse caso aqui, ele já traz pra gente esse app.get, ó, passando uma barrinha. O que significa essa barrinha? Significa que ele está querendo chamar a função raiz, né? O seu endereço sem nada dentro dele. Então, inclusive aqui dentro, ó, onde está exemplo, app listening on port, isso aqui vai ser basicamente isso aqui, ó. Eu posso apagar isso e colocar, por exemplo, app listening on http, localhost, e aqui a porta. Esse aqui vai ser o endereço que você vai ter quando você abrir o seu projeto, tá? Não vai ser no localhost, porque é a sua rede local. Só vai funcionar no seu computador desse jeito aqui, obviamente, né? Apenas a gente está trabalhando aqui na parte de desenvolvimento ainda. E quando você tem essa linha 5, 6 e 7, ele vai criar esse ouvido, ou seja, ele vai começar a ouvir toda vez que chamar com o verbo get nesse endereço específico aqui, e ele vai retornar o Hello World aqui dentro, tá? Vamos testar se isso aqui funciona? Eu posso vir aqui, npm run, opa, eu esqueci de, não configurei isso ainda, node index.js. Ele vai aparecer aqui, ó, example app listening on, e aqui o endereço. Se eu abrir esse endereço no navegador, ó, tá aqui, Hello World. Por que tá aparecendo Hello World aqui? Porque o navegador, toda vez que você entra em um site, o navegador faz o quê? Uma requisição GET. Então, tudo da internet, todos os sites que você entra, é uma requisição GET que você está mandando, tá? Pelo menos para você começar a carregar aquela página. Lá dentro podem ter outros verbos. Existem 4 verbos que são principais aqui. GET, PUST,
put, 5 na verdade, get, post, put, patch e delete. Vou explicar rapidamente sobre eles aqui ao longo desse vídeo aqui, tá? Primeiro, o get seria para você buscar uma requisição, buscar uma informação. Ele retornou aqui com Hello World e colocar assim, Hello World get. E se eu quiser criar uma porta ou uma rota que vai ter pra gente aqui um endereço, que não vai ser só essa barrinha. Eu posso vir aqui, copiar e colar essa linha aqui de baixo. Já vou explicar mais sobre essa linha para vocês. E mandar aqui, por exemplo, barra rota. Vou colocar um nome qualquer, tá? Hello World rota get. Vou salvar isso aqui. Isso aqui tá funcionando? Não. Por quê? Porque ele não é hot reload. O que é hot reload? Ele não atualiza automaticamente quando a gente salva o arquivo. A gente tem que configurar outras coisas para fazer isso acontecer. Por enquanto, o que eu vou fazer? Vou pausar isso aqui e vou dar node index.js de novo, que ele vai rodar o arquivo novamente e vai passar a funcionar essa rota que eu construí aqui, tá? Beleza. Agora, como a gente testa isso aqui? A gente pode vir no navegador, barra rota. Tá aqui, Hello World rota get. Então, é assim que você vai construindo as suas rotas aqui no back-end. Você vai colocando aqui app.get, passando aqui o endereço e passando aqui as respostas ou o que você quer que ele faça aqui. Por exemplo, imagina que você tem... Antes desse exemplo, eu quero passar para vocês um outro verbo e explicar sobre essa função também. Olha só, olhando para a função, a gente tem app, que é justamente a função express aqui de cima, ponto get. E aí você abre aqui uma função, né? Ó, é uma função. Aqui dentro tem dois parâmetros, ó. Meu parâmetro é uma string, que é justamente a rota. Se você quiser a rota raiz, é a barra. Se quiser uma rota ABC barra DF, você escreve aqui, ABC barra DF. Tem outras formas de fazer isso? Sim, tem outras formas mais otimizadas para sites maiores. Mas não vai dar tempo de eu falar sobre isso aqui hoje. Eu posso trazer uma outra videoaula aqui, tá? Beleza. Essa aqui é uma rota em branco. E aqui, no segundo parâmetro, é uma arrow function, que ela recebe dois parâmetros. O parâmetro rec, que é de requisição, e o parâmetro res, que é de resposta. Então, todos os dados que vêm do usuário, que vem do navegador, de onde está fazendo a requisição, vem dentro desse rec. Inclusive, o header, todas aquelas coisas, vem tudo no rec. Tudo que você quiser mandar de volta para o usuário, você manda através do res. Por exemplo, aqui ele fez res.send e está passando aqui dentro uma frase. Isso aqui é uma forma de você responder o usuário que está fazendo aquela requisição, né? Tem várias formas de fazer isso, tá? Vou pausar esse projeto por enquanto. Agora, e se eu quiser, então você entendeu, né? Aqui tem um verbo get, aqui a rota, e aqui dentro a função com o que você quer fazer com isso aqui. No momento a gente só está retornando uma string básica lá para o seu back-end, para o seu front-end ou para o lugar que você está utilizando aqui no nosso back-end, né? Imagina que você queira fazer outro verbo. Eu falei para vocês que tem o get, o post, o patch, o put e o delete. Como que você faz? É super simples, tá? Você vem aqui, app. Eu quero fazer o post. App.post. Você abre aqui a função. O que é os parâmetros? O primeiro parâmetro é a rota. Posso colocar só uma barrinha. O segundo parâmetro é uma arrow function. Nessa arrow function, o que tem aqui dentro? O parâmetro rec e o parâmetro res. O que é o parâmetro rec? São os dados informativos de quem está mandando essa rota aqui. O que é o res? É a resposta. Então, res.send, por exemplo. Pode vir aqui e passar aqui resposta post, por exemplo. Então, desse jeito você vai construindo o seu back-end aqui. Posso mandar aqui node index.js. Vai abrir novamente. Eu vou abrir isso aqui. E, nesse momento, eu não tenho essa rota mais. Se eu mandar no get, aqui no nosso navegador, tá aqui, Hello World Get. Tá aqui o Hello World Get. Como que eu testo o post? No navegador, a gente até poderia criar um front-end que vai criar uma rota post e mandar para cá, tá? Mas o fato é que isso é muito difícil, né? Então a gente usa sisteminhas, a gente usa ferramentas como esse Thunder Client aqui, tá? O que o Thunder Client faz? Eu posso vir aqui, New Request. Aqui dentro eu posso passar o site, que é justamente essa rota aqui. E aqui na esquerda, ó, eu posso escolher o verbo que eu quero mandar. Tem o get, o post, o put, delete, patch e vários outros, tá? Se eu vier aqui e mandar send no get, ó, tá aqui Hello World Get e o status tá aqui, 200 ok. Se eu trocar aqui para post e mandar, ó, resposta post, ele passou a chamar esse carinha aqui e não o de cima. Ele passou a chamar essa função aqui de baixo. Então, a gente consegue... Tem duas maneiras diferentes da gente conseguir fazer chamadas aqui dentro do back-end. A gente pode fazer chamadas mudando aqui a rota, por exemplo, criando rotas novas, ou mudando aqui o verbo. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente usa... Vou até escrever aqui para vocês, para ficar claro para vocês, ó. Deixa eu fazer um comentário aqui, ó. O verbo get
seria um verbo que te busca dados ou informações, busca informações para ficar mais claro. Ele busca informações. O verbo post, ele envia informações, geralmente é criação de conta, geralmente é relacionado à criação de dados, criação de postagem, por exemplo, em rede social, criação de vídeo no YouTube, sei lá. Geralmente usa o post para isso. A gente tem o put. O que o put faz? Ele atualiza informações. Então imagina que você criou um vídeo lá no YouTube, você criou um comentário aqui no vídeo, e você quer editar esse comentário. Quando você edita o comentário e envia, provavelmente vai ser um verbo put, que vai ser enviado para o servidor para atualizar essas informações. Pode ser o put ou o patch, tá? O patch também, ele atualiza informações também, tá? Qual que é a diferença do put e do patch? O put atualiza todas as informações. E esse aqui, o patch, atualiza informações parcialmente. Isso aqui é mais claro quando você pratica mais, tá? Mas basicamente, o post e o put, você vai ter que enviar todo o corpo daquele dado novamente, porque ele vai trocar tudo. E o patch, você envia só uma parte que você não enviou, ele vai manter com o passado, tá? E tem o último verbo aqui também que é muito utilizado, tem outros, tá? Mas esses são os mais utilizados, que é o delete, que ele vai fazer nada mais nada menos que deletar um dado, tá? Então, esses 5 verbos são os verbos HTTP que a gente usa para trabalhar aqui no back-end. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? O que a gente faz na construção do back-end? A gente vai construindo rotas e fazendo coisas com essas rotas, fazendo aqui, passando parâmetros, conectando banco de dados e fazendo o que a gente precisar fazer aqui dentro dessas rotas, tá? E aí, o que a gente vai fazendo geralmente é trabalhando com essas duas frentes. A frente de você mandar uma rota aqui dentro, por exemplo, criar uma rota nova, sei lá, usuário, por exemplo, get de usuário. A gente pode ter, por exemplo, um get normal, que retorna hello world, e o get de usuário, que vai retornar get de usuário apenas. Então, assim que a gente vai trabalhando aqui nas rotas. Deixa eu pausar o projeto e abrir novamente. Ó, se eu mandar aqui um get normal, ele entra aqui. Se eu mandar barra usuário, porque usuário ou usuários? Usuário. Ele vai entrar no get usuário, tá? Agora, um último detalhe que eu preciso passar para vocês. Ó, lembrando do verbo que está sempre aqui na frente. O último detalhe que eu preciso passar para vocês aqui, que é sobre essa parte inicial, é isso aqui, ó. O routing, isso que é muito importante. Quando você vai começando a criar muitos arquivos, ele começa a ficar muito complexo, né? Mas assim, no geral, você pode, ó, como está mostrando aqui, passar um monte de tipos diferentes aqui de rotas. Por exemplo, a rota padrão, que é essa rota que a gente construiu aqui. A rota com nomes, como a gente construiu aqui. A rota com arquivos, com o que você quiser. Por exemplo, inclusive, com regex, que a gente chama, né? Que são nada mais, nada menos que expressões regulares. Por exemplo, barra toda rota que tiver o A, ele vai entrar aqui. Enfim, você pode passar aqui, pode brincar da forma que você quiser, tá? Pode passar um monte de rotas diferentes aqui. O fato é que essa é a forma que você começa a atuar aqui, que você começa a trabalhar usando o Express e usando o Node.js. E a ideia desse vídeo era justamente mostrar esse básico aqui, tá? Nos próximos vídeos, eu pretendo trazer para vocês umas coisas um pouquinho mais avançadas que você vai precisar ter entendido esse básico para seguir nos próximos. Eu vou passar para vocês, por exemplo, como fazer essa rota sem necessariamente usar desse jeito aqui, de uma forma diferente, e também conexão com o banco de dados, uma coisa que é muito importante que o back-end faça, e eu vou trazer para vocês aí ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Bom, pessoal, então, nesse vídeo de hoje eu queria te dar uma introdução sobre o Node.js, sobre o Express também. Eu quis te mostrar de uma forma que você não acha que é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Muita gente acha que back-end é um bicho de 7 cabeças, é muito difícil, então fica pensando em trabalhar apenas no front-end, porque o back-end é muito difícil e tal, e essa não é a verdade, tá? O back-end, ele não é tão difícil assim, você é totalmente capaz de aprender, só é um espaço que ele não tem a parte visual, ele tem só o código lá dentro, né? Isso que confunde muita gente, mas o fato é que você é plenamente capaz de aprender sobre isso, é só questão de você estudar mais sobre o back-end que você vai conseguir tirar de letra isso aí e aprender o back-end, tá bom? Nos próximos vídeos aí, pretendo trazer para vocês umas coisinhas um pouquinho mais avançadas, nada muito complexo, só para você ver formas diferentes de trabalhar aqui com o back-end, com o Node.js, e eu te vejo então nos próximos vídeos para você não perder esses conteúdos novos aí que eu vou falar sobre back-end de forma mais avançada e outros assuntos também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque
essa é a única forma do YouTube te entregar esses vídeos e você conseguir evoluir aqui nos seus estudos com back-end, com Node.js, com front-end e full stack também, tá certo? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários. Eu leio todos os comentários, respondo a maioria deles, tento responder quase todos. Aproveita também para deixar seu like aqui nesse vídeo, é muito importante. Aproveita também para me seguir em todas as redes sociais, estou no Instagram, Facebook e também no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado até aqui. A gente se fala nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.